Fala, meus caros, tudo bem? Cá estamos de volta e vamos continuar com a resolução dos exercícios, tudo bem? Então, se ajeita aí porque eu trouxe 3 exercícios bem complicados e eles vão tomar um pouquinho de tempo de vocês, certo? Então, para começar, pausa o vídeo, dá uma lida aqui nesse terceiro exemplo e tente resolvê-lo. E aí, conseguiu? Difícil, né? Vamos dar uma lida nele juntos. Determine x de modo que a sequência x mais 5, 4x menos 1 e x ao quadrado menos 1 seja uma PA. Caros, antes eu quero fazer duas considerações. A primeira consideração é que toda PA é uma sequência, mas nem toda sequência é uma PA. Nesse caso, nós queremos descobrir justamente quais valores de x fazem com que esta sequência seja uma PA. E que sequência é essa, né? Talvez esteja um pouco complicada de ver. X mais 5 é o primeiro termo dessa sequência. Toda essa expressão aqui é um termo. 4x menos 1 é o segundo termo e x ao quadrado menos 1 é o terceiro termo. Então a gente vai ter que descobrir para quais valores de x, né? Pode ser que exista mais de um valor, para quais valores de x essa sequência é uma PA. Então, vem comigo, caros. Eu vou reescrever essa sequência usando a notação de termos genéricos aqui. Então, A1 eu estou reescrevendo como A1, né? O primeiro termo é o A1, A2 e A3. Primeiro, segundo e terceiro termos. E a gente já vem fazendo isso, mas a gente vai continuar usando esse raciocínio da definição da PA, né? O segundo termo eu posso reescrever como primeiro mais uma razão. Olha aqui, ó, o segundo termo é o primeiro termo mais uma razão. Então tá aqui, ó. A1 mais R é A2. E eu vou isolar o R aqui, tudo bem? Já vai ficar claro por que eu estou fazendo isso. Por enquanto, só acompanha. Eu vou isolar o R nessa equação aqui. Então, vai ficar aqui R é igual a 2 menos A1. É como se eu tivesse passado esse A1 para lá, tudo bem? Analogamente, nós temos que o A3 é o A2 mais uma razão. Então, temos aqui, ó, A2 mais uma razão é o A3. Aqui, infelizmente, parece que não renderizou corretamente, mas era para ficar A3 com 3 pequenininho. Tudo bem? Ignora essa barra aqui, certo? A2 mais R é igual a 3. Então, de novo, eu vou isolar o R nessa equação. Quando eu isolo o R, eu tenho R é igual a A3 menos A2, certo? A3 menos A2. É como se eu tivesse passado o A2 para lá. E percebam vocês que eu tenho duas equações, essas duas equações aqui em vermelho, e as duas contêm R. R é igual a 2 menos A1 e R é igual a A3 menos A2. Significa que A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Ó. Se R é isso e R também é isso, ora, isso é igual a isso. Então, antes de já igualar, eu vou fazer uma pequena manipulação algébrica aqui. Vamos lembrar que A1 é x mais 5, A2 é 4x menos 1 e A3 é x ao quadrado menos 1. E agora sim, eu vou igualar aqui essas duas equações. Olha lá. A2 menos A1 é igual a 3 menos A2. Eu já poderia aqui fazer as substituições, mas eu teria um trabalho um pouco árduo. Então, antes de já fazer as substituições, eu vou tentar reorganizar isso daqui e a gente vai descobrir uma coisa bem interessante. Então, vem comigo. Eu vou jogar esse A2 para lá e eu vou jogar esse A1 para cá. Olha só que interessante. Certo. Então temos aqui duas vezes A2, porque ficaria A2 mais A2, dá 2 A2. E aqui nós temos o A3 mais A1, é A1 mais 3. E agora eu vou dividir os dois lados da equação por 2. Vou passar esse 2 dividindo. Olha só que interessante, caros. O que é isso que vocês estão vendo? Que fórmula é essa? A2 é igual a 1 mais A3 dividido por 2. Caros, essa é a fórmula da média aritmética. Olha só que coisa sensacional. É de explodir a cabeça isso. O termo que está no meio é a média aritmética dos dois termos equidistantes. Olha só, o A2 ele é a média entre o A1 e o A3. E percebam que até aqui eu nem usei as informações do problema ainda. Eu nem usei o x mais 5, 4x menos 1. Significa que isso daqui vale para qualquer PA. É inclusive por esse motivo, senhores e senhoras, que a PA tem esse nome, né, de progressão aritmética, porque um termo central é sempre a média aritmética entre os termos equidistantes. É por isso que a PA é uma progressão
aritmética. Interessante, né? Já adiantando, depois a gente vai aprender PG, que é a progressão geométrica. E na PG, o termo do meio é o que a gente chama de média geométrica. Então, já dando alguns spoilers. Então, isso daqui é a conclusão mais importante desse exercício. É mais importante que você lembre disso do que você consiga resolver esse exemplo a princípio, tudo bem? É mais importante que você guarde isso daqui. Porque sabendo disso, perceba que a gente poupa muito tempo, né? Eu poderia ter vindo direto para cá, sem ter que ter feito todos esses raciocínios aqui. Tudo bem? Agora sim, eu vou fazer as substituições. Ó, repara, A2 é 4x menos 1, A1 é x mais 5 e A3 é x ao quadrado menos 1. Então, eu chego nessa equação, que é uma equação que eu acredito que todos vocês conseguem resolvê-la sem nenhum problema, né? Resolvendo essa equação, lembrando que é uma equação do segundo grau, isso daqui, resolvendo essa equação, só dando uma dica, né? Você pode igualar os denominadores, ou seja, multiplica aqui por 2 e iguala a equação a zero, né? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Multiplico isso daqui por 2 e depois eu vou igualar isso a zero, aí eu caio na equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós temos duas respostas, ou x igual a 1 ou x igual a 6. Significa que para x igual a 1 ou para x igual a 6, esta sequência se torna uma progressão aritmética. Embora não seja necessário, eu vou verificar essa resposta. Como que eu faço isso? É só eu substituir o x por 1 e depois o x por 6 e ver se é uma PA mesmo, se os termos estão sempre sendo somados a uma constante. Vamos ver se isso está acontecendo. Olha só, quando eu coloco o x igual a 1, nós temos x mais 1 dá 6, está aqui o 6. 4 menos 1 dá 3 e 1 ao quadrado é o próprio 1, 1 menos 1 dá 0. Repara que a gente chega nessa sequência, e essa sequência realmente é uma PA. É uma PA decrescente de razão menos 3, né? É como se eu estivesse somando menos 3. Menos 3, menos 3. Agora vamos testar com x igual a 6. Olha só o que acontece. Opa, falhou aqui. 6 mais 5 é igual a 11, certo? Aqui nós temos 6 vezes 4 vai dar 24, menos 1 dá 23, 23. E 6 ao quadrado dá 36, 36 menos 1, 35. Então a gente chega nesta sequência. Reparem vocês que essa sequência é uma PA crescente de razão 12. Então, tá aí demonstrado para vocês, tá justificado para vocês a resposta. Então, agora vamos para o quarto exemplo. Penúltimo exemplo. Interpole 8 meios aritméticos entre 2 e 47. Antes de eu pedir para vocês pausarem e resolverem, eu quero só explicar o que é interpolar, né? Porque senão não vai rolar vocês tentarem fazer. Interpolar nada mais é, nessa teoria de progressões, do que colocar termos entre, tudo bem? Então a gente vai interpolar 8 meios aritméticos, isso significa que nós vamos colocar 8 termos aritméticos entre 2 e 47. Então a gente vai ter que colocar 8 números entre esses dois números de forma que o resultado seja uma PA de uma razão determinada, né? Uma razão constante. Né? Se é uma PA, a razão é constante. De forma que isso seja uma sequência que tenha sempre uma razão constante. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, conseguiu? Isso é bem difícil, né? Na verdade é só difícil visualizar o problema. Depois que a gente visualiza, fica bem fácil. Ó, vem comigo, caros. Olha só esse esquema que eu fiz. O primeiro termo, a gente sabe que tudo isso será uma PA, certo? E é uma PA da forma que o primeiro termo é o 2, ó, o A1 é igual ao 2, e o A10 é igual ao 47, tá vendo? O A10 é 47. E entre o 2 e o 47 eu vou colocar 8 números, então eu vou colocar 8 termos. Portanto, essa é uma PA de quantos termos? É uma PA de 10 termos, do A1 até o A10. Perceba que essa PA é finita, ela não é infinita, porque ela começa no 2 e termina no 47. Agora é só usar o mesmo raciocínio que nós já estamos usando, né? Que nós já viemos usando até aqui. Nós sabemos que o primeiro termo é 2, sabemos que o último termo é 47, e quantas razões eu tenho que somar no 2 para atingir o 47, né? Eu estou no A1. Quantas razões eu tenho que somar para chegar no 47, no A10? Eu tenho que somar 9 razões. A gente já vem usando esse raciocínio. Caso isso esteja um pouco devagar ainda, você pode usar a fórmula do termo geral, né? Ficaria A10 é igual a A1 mais N menos 1
vezes o R. Só que o N é 10. Então 10 menos 1 dá 9R. Né? Do A1 até o A10 tem 9 razões. Né? A10, esse 10 menos 1 aqui a gente vai ter 9 razões. Certo? Então do A10 até o A1 tem 9 razões. Só coloquei aqui. E por que eu escrevi desse jeito? Porque eu já sei, caros, quem é o A1 e quem é o A10. Então eu vou conseguir descobrir o R. E descobrindo o R acabou o problema, né? É só eu ir somando o R e aí eu completo esse esquema. Então, resolvendo essa equação, ali eu substituir e vou resolver, eu vou chegar facilmente que o R é igual a 5. Significa que o segundo termo vai ser 7, né? 2 mais 5 dá 7. O terceiro termo vai ser 12. 7 mais 5 dá 12. E assim sucessivamente. Eu vou poupar vocês de escrever isso e eu vou escrever para vocês. Está aqui. Então, aqui temos a nossa PA, né? Aqui temos a interpolação de 8 meios aritméticos entre 2 e 47. Percebam que isso é uma PA, que tem 8 números entre o 2 e 47, e a cada número eu estou somando uma mesma razão. Então a sacada desse tipo de problema é descobrir a razão, né? Você descobre a razão, você mata o problema. Então agora vamos para o último exercício. Se prepare, porque esse é o monstro da aula. Cadê o monstro da aula? Aqui está o monstro da aula. Pausa o vídeo e tenta fazer, pessoal. E aí, fizeram? Vamos dar uma lida nele, porque esse é bem complicado. Se você fez, você está de parabéns. Vamos conferir agora se você acertou. A soma de 3 números reais é 21 e o produto é 280. Então tem 3 números que nós não sabemos quais são, só que a gente sabe uma coisa. A soma desses 3 números é 21 e o produto é 280. Lindo. Vamos ver o que mais. Determine esses números sabendo que eles são termos de uma PA. Então, caros, tem 3 coisas que nós sabemos desses números. A gente não sabe que números são esses, só que nós sabemos 3 coisas a respeito deles. A gente sabe, primeiro, que eles são uma PA. Então, eles estão da forma A1, A2 e A3, tal que o A2 é o A1 mais uma razão, o A3 é o A2 mais uma razão, e todas as discussões que nós já viemos fazendo até aqui, certo? Enfim, seguindo. O que nós sabemos também? Que a soma desses 3 números é 21. Está escrito aqui bem explicitamente. E nós sabemos também que o produto desses 3 números é 280. Já adianto, caros, caso vocês tentem resolver essas duas equações aqui por sistema, vocês não vão conseguir porque a gente tem 2 equações mais 3 incógnitas, né? Então não é possível resolver por sistema. E isso daqui não é uma equação, né? Não tem um sinal de igual. Então não dá para você ir equacionando, substituindo, somando para resolver isso daqui. A gente vai ter que usar um outro artifício. Se tivesse uma terceira equação, a gente conseguiria resolver isso através da teoria de sistemas. Mas do jeito que está escrito aqui não dá. Então a gente tem que abusar aqui da ideia de PA. Caros, se isso é uma PA, a gente já vem fazendo isso, mas eu vou fazer de novo. O A2 eu posso escrever como o A1 mais R. Né? O A2 é o A1 mais R. E o que eu vou fazer aqui agora é isolar o A1. Ó. A1 mais R é igual a 2. Eu vou passar esse R para lá, da forma que o A1 será igual ao A2 menos R. Maravilha. Então eu escrevi o A1 aqui de uma outra maneira. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso. E o A3, a gente sabe que o A3 é o A2 mais R, né? Então, olha só que interessante. O A1 é o A2 menos R e o A3 é o A2 mais R. Vamos colocar ali, ó. O A3 é o A2 mais R. Agora eu vou fazer essas substituições aqui. No lugar do A1, eu vou colocar A2 menos R. E no lugar do A3, eu vou colocar A2 mais R. E no lugar do A2, senhor? No lugar do A2, a gente vai deixar o próprio A2. Olha só como vai ficar. Caros, se vocês não conseguiram fazer o problema no começo, eu vou pedir para que você pause o vídeo, olhe para isso, olhe para as cores que eu coloquei aqui e para essas equações e tente fazer agora, tudo bem? Talvez com esse empurrão agora você consiga. E aí, pausou? Fez? Conseguiu? Não? Vamos dar uma olhada, caras. Olha só, o A1 é o A2 menos R. O A2 é o próprio A2 e o A3 é o A2 mais R. Eu vou substituir essas informações aqui. Então, ó, A1 mais A2 mais A3. Tem uma coisa me incomodando muito, que eu acho que esse vermelho é diferente desse vermelho. Mas tudo bem, né? Eu acho que vocês não vão se importar tanto com isso, né? Então, no lugar desse A1, eu vou escrever A2 menos R. Mais A2 mais R. Olha só que lindo, que sacada de gênio que vai acontecer. Olha só o que aconteceu aqui, caras.
a gente tem A2 menos R, mais A2, mais A2, mais R. Olha só que equação linda, caras. Eu consigo cortar este R com esse R. Então, só sobra A2. E se é uma equação com apenas uma incógnita, eu consigo resolvê-la. Significa que eu vou conseguir descobrir qual é o valor de A2. Olha só, vem comigo. Eu vou ter R corta com R, some, A2 mais A2 mais A2. Isso daqui vai dar 3 vezes A2. Que número multiplicado por 3 dá 21? 7. Então a gente acabou de descobrir que A2 é igual a 7. Maravilha, a gente já sabe o A2, a gente já resolveu 1/3 da questão. Só falta descobrir quem é o A1 e quem é o A3. E para fazer isso eu vou usar essa terceira informação, na verdade. Então vamos lá. Próximo slide. Aqui, ó, através dessa equação a gente descobriu o A2 e a gente reorganizou a PA dessa forma, né? Então, olha só. A terceira equação nos... Opa, acho que eu apertei um botão aqui sem querer. Deixa eu voltar para lá. Aqui. Já tem um spoiler, né, da próxima semana. Enfim, então a gente parou aqui. Caros, a terceira equação nos diz o seguinte. Nós sabemos que A1 vezes A2 vezes A3 é 280. Então vou fazer as substituições aqui. Ó. Quem é o A1 é A2 menos R. O A2 é o próprio A2 e o A3 é A2 mais R. Então vou fazer as devidas substituições. Aqui está. Agora, tudo que temos que fazer é resolver essa equação. Lembrem vocês que nós já sabemos quanto é o A2. Então, basicamente, daqui para frente é só continha, né? É só trabalho braçal. Não tem mais nenhuma sacada, nenhum raciocínio. É literalmente só álgebra. Então, vamos calcular. Aqui, ó. Copiei essa informação para cá e eu vou substituir. Eu sei que o A2 vale 7, então faço as substituições e eu vou resolver essa continha. Para resolver isso daqui, caros, a gente tem, né, um produto aqui de 3 fatores. Então eu vou primeiro fazer esse produto e depois o resultado eu faço com esse parênteses aqui. Então, ó, 7 vezes 7 vai dar 49, menos R vezes 7 vai dar menos 7R. Tá ali. E agora eu vou pegar esse resultado e vou fazer a distributiva com o outro parêntese. Então tá aqui. Tudo bem? Confere aí e você vai ver que está tudo certinho. Tudo bem? Olha só que maravilha. A gente consegue cortar esse 49 com esse 49. Então vai ficar muito fácil resolver. Isso daqui vai dar outra equação do segundo grau, só que essa vai sair bem facilmente. Ó. Vou passar esse 343 para lá, fazer a continha. Bom, depois dos cálculos a gente vai chegar nisso daqui. 63 é igual a 7r ao quadrado. Eu posso dividir os dois lados por 7. Eu vou chegar aqui 9 é igual a r ao quadrado. E aí vem a pergunta, que dois números ao quadrado resultam em 9? Tem dois números, né? Menos 3 e 3. Significa que a razão dessa PA pode ser ou menos 3 ou 3. A gente vai considerar as duas respostas. Olha só o que vai acontecer. Vamos considerar primeiro a resposta positiva. Lembrando que o A2 é 7. Isso a gente já descobriu indiscutivelmente. Está aqui, ó, A2 igual a 7. Então a gente tem uma PA A1, 7 e A3. Como a razão é mais 3, caras, vem a pergunta. Que número eu tenho que somar com 3 para chegar no 7? Está aqui a resposta, né? Eu tenho que somar 4. Então o primeiro termo é 4, 7 e o último termo vai ser 10, né? Essa seria uma PA crescente de razão 3. E analogamente, uma outra resposta com a razão menos 3 seria uma PA, digamos, simétrica a essa primeira. Olha só, o A2 é 7 e a gente está usando a razão negativa. De que número eu tenho que tirar 3 para chegar em 7? De 10. Então a segunda PA seria 10, 7 e 7 menos 3 dá 4. Então a gente tem 4, 7, 10 ou 10, 7, 4. De todo modo, percebam que são os mesmos 3 números. Então a gente respondeu o problema, né? Que números somados dão 21? 4, 7, 10. Que números multiplicados dão 280? 4, 7, 10. E que números estão em PA? 4, 7, 10, né? 4, 7, 10 estão em PA. Estão tanto em PA que a gente consegue formar duas PAs, né, com esses números. Uma PA crescente e uma outra PA decrescente. Então tá aí respondida a questão 5. Caros, essa questão ela é bem difícil, né? Na verdade, todas as questões dessa aula são bem difíceis. Então, por favor, revide o vídeo com cuidado. Apareça nos plantões de dúvida, caso você não tenha entendido. E tente se debruçar um pouquinho nos exercícios, tudo bem? Caso você tenha entendido esses exemplos, eu acredito que você não terá dificuldade em resolver os exercícios do livro, tudo bem? Então, um abração e bons estudos!